Olá, bem-vindo ao canal. Dando continuidade aos vídeos que nós temos tratado aqui sobre o sábado, por que guardar o sábado? Eu tenho falado aqui sobre as bênçãos da guarda do sábado, nós vamos tratar disso durante algum tempo. E hoje o tema é santidade do sábado. É que Deus, no capítulo 2 do livro de Gênesis, quando ele está falando sobre o sábado, ele diz o seguinte: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui há três temas e nós vamos nos concentrar hoje no tema santificação. Deus santificou o dia de sábado. E essa santificação não foi para judeus, essa santificação foi para o ser humano. Quando Jesus, já no seu ministério, ele está ensinando, ele diz assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. E ele vai dizer também: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, corrigindo o entendimento errôneo que havia sobre essa questão do sábado entre os judeus. Se os cristãos devem ou não guardar o sábado, essa é uma questão que está colocada hoje. Porque nós temos três grupos de cristãos. Um grupo que diz: olha, não há necessidade de guardar dia nenhum, todo dia é dia. O outro grupo diz: não, eu tenho que guardar, mas é o domingo. E o outro grupo, que se associa a esse segundo grupo, diz: eu devo guardar o domingo porque é o dia do Senhor. E, finalmente, há um grupo minoritário que ainda diz: olha, não, o sábado que tem que ser guardado é aquele sábado que os judeus guardam, que foi guardado no Velho Testamento. O primeiro grande equívoco sobre a situação toda é essa diferença que se faz entre Velho Testamento e Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. O que vem a ser o Velho Testamento? O Velho Testamento é uma coleção de livros que os judeus tinham como sagrados e que Jesus, sendo um judeu, também tinha como sagrado. Essa coleção de livros ela tem o nome de as Escrituras Hebraicas. São essas Escrituras Hebraicas, ou seja, o Velho Testamento, que Jesus tinha como Bíblia. Foi com essas Escrituras Hebraicas que Jesus ensinou. Foram essas Escrituras Hebraicas nas quais Jesus mostrou quem ele era. E essas Escrituras Hebraicas foram cumpridas integralmente por Jesus. Ele mesmo disse: não cuideis que eu vim revogar a lei ou os profetas, até que passe o céu e a terra, nem um tio cai da lei. Então é interessante isso, ele cumpriu, e não só cumpriu a parte cerimonial. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não somente a parte cerimonial, mas também Jesus cumpriu a parte moral. Era costume de Jesus ir às sinagogas nos dias de sábado, como a gente lê ali em São Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Indo à sinagoga no dia de sábado, conforme era o seu costume, levantou-se para ler. Os apóstolos também guardaram o sábado. Nós vemos o apóstolo Paulo em inúmeras reuniões nas sinagogas ao sábado, ensinando. E alguém pode dizer: não, mas ele ia na sinagoga apenas para converter judeus. Isso também é verdade. Mas o apóstolo Paulo não ia aos sábados somente para converter judeus. Eu leio no capítulo 16 do livro de Atos o episódio quando o apóstolo Paulo ele está na cidade de Filipos e Lucas, que foi o autor do livro de Atos, narra o seguinte: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, Lucas diz que ele, o apóstolo Paulo, todos que estavam ali, no dia de sábado fizeram o quê? No dia de sábado, buscaram um local de oração. É interessante que Jesus também, durante todo o seu ministério, nunca disse uma palavra em que ele assumisse a acusação que os judeus lhe faziam. Os judeus costumavam
acusá-lo de não guardar o sábado, de transgredir o sábado. Por quê? Porque Jesus fazia curas nesse dia. Na falta de compreensão sobre o significado do sábado, o judaísmo da época interpretou que Jesus estava transgredindo o sábado, que não era verdade. Mas Jesus nunca assumiu, em nenhum momento ele disse, olha, realmente eu transgredi o sábado. E tanto isso é verdade que quando ele morreu, algumas mulheres foram buscar aromas e perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Então, Lucas, o evangelista, ele escreve décadas depois da morte de Jesus e da sua assunção, ele narra esse pequeno trecho da seguinte forma. Ele diz assim, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, ou seja, era sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali sepultado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Isso, Lucas está aproximadamente no ano 63, ou seja, 30 anos depois, escrevendo, e ele está dizendo que, olha, no sábado repousaram segundo o mandamento. Ele não escreveu assim, e no sábado repousaram segundo o mandamento da antiga aliança. No sábado repousaram e no sábado repousaram segundo o abolido mandamento da lei. Não, ele diz simplesmente no sábado repousaram segundo o mandamento. Isso já no ano 63. Ele nem poderia, no ano 63, dizer outra coisa que não fosse isso, que o mandamento do sábado estava em vigor, porque o próprio Jesus, quando ele faz o seu sermão profético, e eu leio São Mateus 24, versículo 20, ele diz o seguinte, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O que está acontecendo aqui nesse sermão profético? Jesus está dizendo, porque toda a conversa começou ali com os discípulos se vangloriando e admirando o templo. Jesus está dizendo, olha, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra. E Jesus então dá os sinais dessa destruição e do fim do mundo, porque os discípulos perguntaram que sinais haverá dessas coisas e do fim do mundo. Eles imaginaram que era o fim do mundo e não foi. Jesus está se referindo, então, à destruição de Jerusalém, que ocorreu em que ano? No ano 70. Portanto, 7 anos antes, Lucas está escrevendo e ele está dizendo, no sábado repousaram segundo o mandamento. Pois bem, feito essa breve análise, que não é o assunto do vídeo propriamente, mas como é que eu vou entender a questão do sábado lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo? Eu gostaria então de fazer agora uma breve análise de como o sábado foi rememorado para os seus naquele momento ali no Sinai. O povo de Deus são filhos de Abraão. Abraão era um homem justo e que morava em Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão para que ele saia com a promessa de que ele seria uma grande nação. E a promessa contém uma outra mais grandiosa ainda, porque Deus diz para ele assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então aquele povo, os descendentes de Abraão, deveriam evangelizar o mundo. Eles deveriam dizer ao mundo quem era Deus, quem é Deus, como é Deus, o que Deus revela para os seres humanos. Quando eles foram para o Egito e foram escravizados no Egito, toda essa história eu leio no livro de Gênesis, eles foram libertados um dia. É a libertação do Êxodo,
que Moisés foi o líder, o grande líder dessa libertação. Eles chegam, então, ao deserto do Sinai. E eu leio agora, a partir daqui, os capítulos 19 do livro de Êxodo e seguintes. O que eu leio lá? Eu quero levantar alguns pontos interessantes. O capítulo 19 se inicia dizendo que eles estavam no Sinai e agora Deus tem uma conversa com Moisés. Mas nessa conversa, o que deve ser ressaltado é que Deus diz a ele: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Por que reino de sacerdotes? Porque justamente aquele povo queria evangelizar o mundo. Então Deus diz assim: agora eu preciso de ter um encontro com todos vocês. Então Deus diz para ele: olha, vocês, todo mundo lave suas roupas, se organizem, porque eu vou me apresentar a vocês. E Deus se apresenta como a nuvem. Essa nuvem acompanhou o povo de Deus por todo o êxodo. Deus se apresenta, então, naquela nuvem no Sinai. Quando Moisés sobe ao Sinai para receber, para conversar com Deus, Deus então diz para ele os 10 mandamentos. E muito mais, que é o que nós veremos agora. Então Deus diz para ele: olha, então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu te libertei. Mas ele então começa a dizer: não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele então vai para o quarto mandamento. Deus diz para ele assim: olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E ele vai terminar dando a razão para esse mandamento e dizendo o seguinte: o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Então, Deus, que é um Deus que não muda, ele santifica o dia de sábado. Quando Deus santifica o dia de sábado? Ele santificou o dia de sábado na criação. Quando ele vai lembrar aos judeus que eles deveriam guardar aquele sábado da criação, ele diz novamente que é um dia santo, que as pessoas devem santificá-lo. E quando vem Jesus, já no Novo Testamento, ele está também cumprindo a lei da mesma forma, santificando o dia de sábado. Em momento algum, nós vamos ver Jesus abrindo a boca para dizer: olha, eu não preciso santificar o dia de sábado. Mas aqui surge o grande problema, que as pessoas que fazem essa distinção entre Velho e Novo Testamento, elas imaginam que a graça não existia no Velho Testamento. Elas imaginam que as pessoas que foram salvas no Velho Testamento foram salvas pela guarda da lei. E as pessoas que foram salvas no Novo Testamento já são salvas pela graça. Essa distinção entre Velho e Novo Testamento, Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento, ela é tão perigosa porque a primeira vez que se falou isso claramente, que nós conhecemos na história, foi por um herege chamado Marcião. A igreja combateu frontalmente o Marcião. O Marcião fez essa distinção entre Jeová, que seria o Deus do Velho Testamento, um Deus mau, um Deus que criou a matéria, um Deus que, enfim, não tinha o amor do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. Essa foi a ideia de Marcião, a tal ponto que, para sustentar as suas ideias, ele teve que, como cristão, se dizia cristão, abolir todo o Velho Testamento, e inclusive vários livros do Novo Testamento, que até então não existia um Novo Testamento canonizado, uma lista de livros aceitos como sagrados. Inclusive, a atitude desse Marcião foi justamente essa. E ele provocou os cristãos a criarem a lista de livros sagrados, o que de fato acabou ocorrendo e redundou nos 27 livros aceitos por todo o cristianismo nos dias de hoje, seja católicos, romanos, protestantes. Ninguém duvida que são os 27 livros sagrados e reconhecidos em toda a história da cristandade. Portanto, esse pensamento de que o Deus do Velho Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento, que ele se chamava Jeová e que ele salvava pela guarda da lei,
e o Novo Testamento, eu sou salvo por um outro Deus que é bonzinho, enquanto o Deus do Velho Testamento era mau, e que o novo Deus do Novo Testamento é, eu sou salvo somente pela graça, ele não se coaduna muito com o que eu leio no Novo Testamento e com o que eu leio no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus foi claro, eu não vim destruir a lei e os profetas, está lá em São Mateus, capítulo 5. Eu vim cumprir a lei. Não passará um tio da lei sem que tudo se cumpra, ou seja, a lei está íntegra em todas as suas letras, não se passará um tio da lei. Mas o que eu posso ver também na sequência é que eu gostaria que nós fôssemos analisar se a graça não existe no Velho Testamento. O que aconteceu então depois que Deus falou com Moisés, falou com todas as palavras dos 10 mandamentos? Eu vou na sequência lendo a minha Bíblia e eu descubro que Deus vai dar algumas leis que são as leis civis, leis religiosas, sobre a injúria, e ele renova a questão do sábado. Mas Deus, então, diz para Moisés o seguinte: eu quero outro encontro com você. Então Deus chama Moisés para subir ao monte. E diz lá que durante 6 dias eles esperaram. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte, mas no 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O que é que Deus fez agora com Moisés? Deus fez 2 coisas muito interessantes. Uma eu já vou adiantar. Deus entregou a Moisés as tábuas da lei escritas. O próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. E agora, nessa segunda oportunidade, o que vai acontecer? Deus vai entregar essas 2 tábuas de pedra que ele escreveu para Moisés. Mas qual foi a conversa lá em cima do monte? Ele já havia falado sobre a lei no primeiro encontro. Agora, nesse segundo encontro, qual foi a conversa? Eu leio também, a partir do capítulo 25 da minha Bíblia, no livro de Êxodo, que Deus aqui vai dizer para Moisés construir o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda onde toda a vida religiosa do povo judeu girava ali em torno daquela tenda. Dentro da tenda haviam objetos sagrados. O primeiro deles era uma arca, uma caixa pequena, onde Deus diz para Moisés: coloca dentro dessa caixa as 2 tábuas de pedra que eu escrevi, os 10 mandamentos que eu escrevi. Olha a sacralidade da situação. Agora, no capítulo 27, quando ele trata do altar do holocausto, o que vinha a ser o altar do holocausto? O judeu tinha que ir pelo menos uma vez ao ano, e todo dia era feito um sacrifício ali onde morria um cordeiro. O que significava a morte daquele cordeiro? Significava basicamente o seguinte: nenhum judeu, Moisés, não era salvo pelas obras da lei, pela guarda do sábado. A salvação não vem das obras da lei. A salvação vem da graça. E quem é que estabelecia a graça para Moisés? O cordeiro que morria. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então percebam que quando Deus dá a lei para Moisés, já no mesmo momento, ele está dando também todo o indicativo da graça, todo o cerimonial da graça, está dizendo para eles o seguinte: olha, quem vai salvar você é o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro, não é a guarda da lei. A lei condena. E o Novo Testamento, existem essas expressões que a lei condena. De fato, a lei tem um sentido positivo de me ensinar os caminhos em que eu devo andar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas a lei condena. E o que salva? O sangue do Cordeiro é o que nos salva. O grande problema é nós avaliarmos que nós temos uma lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, monolíticos ou não. Se eu penso que o sábado não é o dia mais santificado,
Então, esses 10 mandamentos não são monolíticos, porque um deles, de fato, já não necessita ser guardado, talvez nunca foi dado uma ênfase tão grande nesse sentido. A Igreja Católica Romana, num ato de coerência, porque a Igreja Católica Romana defende teologicamente a ideia de que a Igreja pode fazer mudanças, que a Igreja tem como suas fontes a Bíblia, a tradição da Igreja e o magistério da Igreja. Então, é possível que não se tenha a letra da palavra de Deus, da Bíblia, como algo inexpugnável, porque tanto a tradição dos cristãos que teriam suas revelações posteriores, sua inspiração posterior, na interpretação, haveria possibilidade de mudança. Tanto isso é verdade que, em relação ao quarto mandamento, nós temos a posição teológica da Igreja. Vejamos o que diz o Catecismo de Trento. Que Catecismo de Trento é esse? No século XVI, por ocasião da Reforma Protestante, logo a seguir a Igreja convoca um concílio que se reuniu na cidade de Trento. E, decorrência desse concílio, todas as decisões tomadas, análise feita, por vários anos de reuniões do concílio, elaborou-se o Catecismo Tridentino, ou seja, o Catecismo do Concílio de Trento. Quando eu vou analisar a questão do sábado dentro do Catecismo Tridentino, então eu entendo perfeitamente o que, coerentemente, a Igreja Católica Romana diz a respeito do sábado. Na explicação do quarto mandamento, há um texto que diz sobre o nexo desse mandamento com os outros e pontos de diferença. Eu vou ler, então, alguns trechos para que nós possamos fazer essa análise. Como certa deve considerar-se a diferença de que os demais preceitos do Decálogo são naturais e perpétuos. Os demais, ou seja, o quarto mandamento, não. E não podem, de maneira alguma, sofrer alteração. Ou seja, o sábado pode sofrer alteração porque não é um mandamento natural e perpétuo. Por isso, não obstante a abrogação da lei mosaica, o povo cristão continua a observar todos os preceitos que se contêm nas duas tábuas. Então, o povo continua a guardar os outros 9 mandamentos, a ter consideração pelos outros 9 mandamentos. Mas como houve a abrogação da lei mosaica em relação ao sábado, não mais. Diz aqui que o preceito de observar o sábado, no que se refere à determinação do tempo, não é fixo nem perpétuo, mas passível de mudança. Não pertence aos preceitos morais, mas antes às prescrições cerimoniais. O que é que está dito aqui? A lei dos 10 mandamentos ela é chamada de lei moral. Havia as leis cerimoniais. Então havia ali a Páscoa, havia a própria liturgia do tabernáculo, depois do templo, eram leis cerimoniais. Então, a Igreja Católica, através do Catecismo Tridentino, ela diz simplesmente o seguinte: olha, o quarto mandamento ele não faz parte da mesma natureza dos outros 9. O quarto mandamento ele faz parte das leis cerimoniais. Então, a base teológica da Igreja Católica Romana dizer isso é esta que nós estamos vendo aqui, que se encontra no Catecismo Tridentino. Porém, a Igreja também acrescenta que, pela tradição dos primeiros pais, e nós vemos realmente isso acontecendo a partir do segundo século, é que os cristãos foram paulatinamente abandonando a guarda do sábado. O sábado passou a ser um dia de jejum, mas a festa era no domingo, que era a festa da ressurreição. Os protestantes que guardam o domingo se mantêm nessa linha de que o sábado não é mais, que é o dia de guarda, é o domingo, o dia da ressurreição, porém não acatam que a igreja teve o poder de fazer essa mudança. Agora, cabe a você, e nós vamos tratar disso
outros vídeos, cabe a você decidir se o sábado faz parte da lei moral ou não. Se o sábado é um mandamento que poderia, mesmo que tendo sido santificado na criação e depois nos 10 mandamentos, e tenham sido escritos pelo próprio dedo de Deus, se é possível que ele não tenha mais o valor, porque ele nunca foi uma lei moral, mas meramente cerimonial. Isso é decisão de cada um. Mas essa decisão, para ser verdadeira e correta, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Então, eu te convido a fazer esse estudo com calma, dentro do que a Bíblia diz. Mas, finalizando, nós vimos então que quando o sábado foi dado ali no Sinai, juntamente com o sábado, a graça foi revelada, foi mostrada em detalhes, porque tudo que se passava no tabernáculo era simplesmente a explicação da graça, que nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente, então, o que a gente conclui? Que o sábado não salva ninguém. A guarda da lei não salva ninguém. Porém, condenando, nos mostrando os nossos erros, onde é que nós estamos falhando, elas, como um aio, nos conduz a Cristo. O sábado, então, é o quê? O sábado, além de todas as bênçãos que eu tenho dito aqui nos outros vídeos, ele é um instrumento de Deus para a santificação das pessoas. E eu vou encerrar, então, lendo o versículo que justamente diz isso. Quando Deus entrega para Moisés a tábua já agora escrita, ele vai dizer o seguinte: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. E era isso o que o povo, como uma nação sacerdotal, deveria ensinar a todas as famílias da terra, como foi dito a Abraão. Para quê? Então conclui aqui o versículo, capítulo 31, versículo 13. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é um instrumento de Deus para a santificação do homem. Um abraço, obrigado por você ter estado até aqui nesse momento. E eu te convido a se inscrever no canal para que a gente possa dar prosseguimento a esse projeto. Até o próximo.